Olá novamente, voltamos para mais uma aula do Master Practitioner em PNL Sistêmica e nós vamos falar de padrões de ressonância. Padrões de ressonância é uma teoria bem rápida e um exercício que a gente vai fazer na próxima aula, tá? Ele está na página 23, 24, 25, tá? Bom, foi desenvolvido por Robert Dills em 87, então faz um tempinho já, né? Lá atrás, quando eles já estavam não tão juntos, né? Ele, Bender e Grinder, e ele desenvolveu esse padrão como uma técnica para ajudar pessoas a reforçar crença-chave e indicar áreas de dúvida sobre habilidades ou identidades. Sabe quando você tem uma dúvida? Ai, nossa, não sei se eu sou capaz de fazer isso. Mas você acredita mais ou menos que é capaz, mas você tem uma duvidazinha. Então, é uma forma de reforçar alguma crença que está balançando. Ah, eu consigo dirigir, mas eu não consigo dirigir caminhão. Eu tenho uma crença que eu consigo dirigir. Eu sei que eu consigo dirigir. Eu acredito que eu consigo dirigir. Mas será que eu consigo dirigir caminhão? Sabe? É uma coisa desse sentido, tá? O propósito desse padrão de ressonância é utilizar os conhecimentos e recursos que a gente tem das relações com pessoas chaves nos nossos relacionamentos, que nós em PNL chamamos de mentores, tá? Essas pessoas, através do uso desse relacionamento que a gente tem com essas pessoas, a gente pode desenvolver maior maestria neste quesito de entender e desenvolver o nosso próprio talento pessoal, desenvolver nossa sabedoria interna, ok? Ele foi inspirado, em parte, tá? Em experiência de pessoas que foram mantidas em isolamento e sobreviveram ao processo de sanidade e pelo arquétipo do guia interior do Jung, ok? Então, houve um pouco de base de pessoas que vão, sabe, acabam ficando presas muito tempo em locais com pouco relacionamento humano, ou quase nenhum relacionamento humano, e nesse arquétipo do Carl Jung, do guia interior. Refere-se a influências não lineares, onde objetos e sistemas vibram e impactam uns nos outros e tem a ver com a sincronia mútua. Então, lembra, eu impacto em tudo e tudo impacta em mim? Todos os meus relacionamentos impactam em todas as pessoas que se relacionam comigo, e por eu impactar nessas pessoas que se relacionam comigo, eu acabo impactando nas pessoas que se relacionam com essas pessoas. É uma cascata de relacionamento. É a base da PNL que diz que não tem como não impactar no outro, e nem como o outro não impactar na gente mesmo que a gente não queira, ok? A qualidade e a profundidade do rapport e empatia é essencial nesse processo, tá? Nós precisamos ter rapport, mas rapport 100%. Então, o guia tem que estar em perfeito rapport com o sujeito, para que a gente possa realmente fazer esse trabalho. E o sujeito, quando ele vai entrar na segunda posição com os mentores, ele tem que estar totalmente ali, focado mesmo na segunda posição com esses mentores. Tanto que essa técnica chama mentoring. Muitas pessoas fazem mentoring sem falar que fazem padrões de ressonância, tá? É a famosa história de você dar nomes diferentes para as coisas e esquecer de valor a quem fez. Quem criou essa técnica foi Robert Dills. As mensagens, elas são recebidas num nível de identidade. Lembra do sponsorship positivo? Tá? O sponsor positivo, o awakener. Essas mensagens, elas vêm nesse nível de awakener ou de sponsor positivo. E profundamente impacta na qualidade da pessoa, na qualidade da identidade da pessoa. Desculpe. Traz à tona vários tipos de ressonância com mentores importantes das nossas vidas e faz a gente ter um profundo senso de conforto e orientação para o que a gente quer, tá? Esse é o exercício. Vamos lá. Desculpa, a gente voltou aqui. O exercício, vamos fazer ele somente no presencial, tá? Mas esse exercício de mentoring, a gente vai pegar uma situação problema e, através dessa situação problema, que tem um relacionamento com o outro, sabe? Então, eu posso ter uma situação problema de não falar inglês. Eu não consigo falar inglês.
Muito bem. Como é que o outro vê isso? Como é que eu vejo isso? E aí eu vou buscar recursos em 3 mentores específicos, que eu não sei quem são. É importante citar que esses mentores nem sempre são pessoas, tá? Às vezes esses mentores são animais, às vezes são objetos da natureza. Eu fiz uma vez esse trabalho com uma pessoa que o mentor dele era um rio. E o que ele estava buscando? Ele era muito inflexível. Então, por exemplo, se uma pessoa chegasse 1 minuto atrasado em qualquer compromisso com ele, além dele arrumar uma encrenca com essa pessoa, ele simplesmente eliminava essa pessoa, porque essa pessoa não respeitava ele, era desrespeitoso com o tempo dele. O tempo era a coisa mais importante na vida dele, como ela é uma coisa muito importante na vida da gente, nós não temos, todos temos a mesma quantidade de tempo, de todos nós, eu e o Papa, presidente dos Estados Unidos, todos temos o mesmo tempo, 24 horas, 7 dias por semana. Acabou. O que nós temos com esse tempo, cada um define as suas prioridades. E ele achava que se a pessoa chegasse atrasado para ele, ele tinha uma crença que aquilo ali era o maior desrespeito que a pessoa pode ter para ele, tá? E se a pessoa chegasse cedo, ele também não gostava. Então a pessoa tinha que chegar na porta da casa dele e esperar a hora para bater. Sei lá. Era um negócio mais ou menos assim. E essa pessoa fez o curso de Practitioner Master comigo. E a gente quebrou isso com esse padrão, com esse exercício aqui, tá? Exatamente com esse exercício aqui. E nessa escolha dos mentores, o que veio para ela foi um rio. E no rio ele trouxe uma seguinte mensagem, que se o rio for inflexível e de repente cair uma pedra e bloquear parte do caminho, ele vai ter que diminuir a vazão de água. E ele não quer diminuir a vazão de água. Então, o que ele faz? Ele altera o caminho. E isso fez cair uma ficha para ela que ela poderia fazer diferente. Hoje ela tem toda... Depois que se formou, ela veio para fazer, acho que uma ou outra aula, mas depois não veio mais. Acho que ela nem em São Paulo está mais, mas a vida dela mudou completamente, porque ela perdia amizades por causa disso, tá? Se, por exemplo, você chegasse para ela e falasse assim, marquei meu casamento para a semana que vem, marquei meu casamento rapidinho, vai ser daqui 2 meses. Ela, não posso, porque nesse dia eu já tinha marcado café com alguém. Ela não vai ligar para aquela pessoa que ela marcou o café e falar, olha, eu vou ter que mudar o café porque vai ter o casamento de uma grande amiga. Ela falta no casamento da grande amiga. Então, o nível de que ela considerava respeito a horário, a organização, a agenda era tão grande que isso aí atrapalhava a vida dela em todos os níveis, tá? Nós resolvemos com esse exercício, tá? Então, nós vamos fazer este exercício na próxima aula, tá? E aqui eu tenho uma indicação de um filme que é obrigatório. Assista, é obrigatório, ok? O Poder Além da Vida. Esse filme você acha no YouTube gratuito, tá? É legal assistir ele legendado, mas você também acha em outros streamings, tá? Se vocês procurarem. Eu estou pensando até em comprar esse DVD e passar esse DVD, esse filme, como uma diversão lá no Master, nos 4 dias que a gente vai ficar no Master, porque existe como a gente projetar ele. É um filme que é muito bom de se assistir. Ele é verídico, aconteceu na realidade. Esse era um atleta padrão olímpico, e esse equipamento é considerado talvez o equipamento mais difícil, porque ele é o de argolas, tá? É um dos equipamentos mais difíceis, se não mais difícil, dos equipamentos de ginástica artística, tá? E esse cara era o melhor. Ele queria fazer um exercício que ninguém conseguia fazer, um movimento que ninguém conseguia fazer. E ele acaba sofrendo um acidente de moto, e ele quebra a perna, e ele tem que usar até alguns os pedaços, né, de titânio na perna, porque ele perde parte do osso, e ele é excluído do time, porque é impossível que ele consiga, né, ser novamente um atleta de alto desempenho. E durante o filme ele prova que ele é capaz. E hoje ele dá palestras de como que você se motiva a atingir os seus resultados.
Só que o interessante é você olhar o mentor dele nesse filme. Olhar os mentores que ele tem nesse filme, não é um só, tá? Mas tem um mentor maior, que ele dá o nome de Sócrates. Esse mentor é bem interessante a forma como ele trabalha. Então, caso vocês não encontrem, me fale o que eu acho e mando o link para vocês. Eu coloco o link até na aula, eu posso até colocar o link lá no YouTube, quando eu baixar a aula, eu coloco o link desse filme, tá? E é isso, essa é a aula de hoje, ok? A próxima aula a gente vai falar de SOAR, é uma aula um pouco mais longa, então vamos diminuir um pouco essa hoje para a próxima falar, tá? Assistam o filme e até a próxima aula, gente.